Semana passada, um vereador da cidade de São Paulo, que ficou notoriamente conhecido por perseguir o padre Júlio Lancelotti, colocou em votação a aprovação de uma lei para punir as pessoas que dão comida para as pessoas necessitadas do centro de São Paulo. A ideia da lei é que se você não tiver uma autorização para fazer isso, você pode ser multado até 17 mil reais. Segundo esse vereador, a ideia da lei é combater duas coisas. A primeira é a máfia da marmita, as ONGs malvadas que produzem marmita. E a segunda, segundo o próprio vereador, é combater o Júlio Lancelotti. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blabalogia e aqui a gente fala sobre ciência, sobre cultura, sobre educação e de vez em quando sobre política. Uma coisa importante da gente entender quando a gente precisa pensar no contexto dessa lei é que, como tudo em política, isso envolve camadas. E como tudo em política, ou como grande parte das coisas em política, muitas vezes os deputados, vereadores, eles pegam uma discussão que é real e fazem o uso dessa discussão real para construir a sua plataforma política. Então, é super importante a gente entender isso. A gente entender assim, ó, a questão de drogas é uma questão real. A abordagem que determinados políticos dão, na maioria das vezes, é uma questão eleitoreira. É uma questão de construção de capital político do ponto de vista eleitoral. A questão das pessoas em situação de rua é uma questão real. O uso que muitos políticos dão para isso é um uso eleitoreiro. É para justificar para o eleitor aquilo que está sendo feito ou que está sendo discutido. No final das contas, é claro, fica claro que o objetivo nunca é alimentar quem precisa de comida. O objetivo é sempre justificar para o eleitor aquela posição que a gente está falando. Então, para você que não é de São Paulo, para você que não está em São Paulo, existe uma situação muito grave na cidade de pessoas em situação de rua. E, paralelo a isso, o que você tem é uma ligação muito íntima entre pessoas em situação de rua e usuários de droga. Então, a gente teria que fazer toda essa contextualização de como a construção dessa cidade e por que a cidade é desse jeito e por que essas pessoas estão nessa situação para entender qual a solução para esse problema. A grande questão que se discute é como você vai abordar o problema. Então, se a gente voltar para quando o prefeito da cidade de São Paulo era o Haddad, o que você tinha era uma proposta de tratar essa questão das pessoas em situação de rua do ponto de vista de saúde. E não só do ponto de vista de saúde física, porque essas pessoas elas estão expostas a sofrer danos, a ficar doente, a desenvolver determinadas doenças, a passar fome. Então, você tem todo esse lado, mas você tinha um tratamento, uma ideia de um tratamento psicológico em relação a isso. Quando você tem uma mudança, quando você muda o governo ou muda a direção do governo que vai estar na cidade de São Paulo, o que você tem é uma mudança de abordagem em relação a essas pessoas em situação de rua. E aí essa abordagem mais do ponto de vista de saúde pública, ela deixa de existir. E o contato que você vai ter, a abordagem que você vai ter é uma abordagem policial. Então em São Paulo você tinha uma área, essa área era conhecida como Cracolândia, e o que você teve foi um combate policial dessa Cracolândia. Quando o combate policial dessa Cracolândia aconteceu, aquele local foi atacado e ele foi distribuído. Então outras Cracolândias surgiram na cidade. Por quê? Porque você não tem como resolver esse problema de maneira... As pessoas vão fugir e elas vão continuar em situação de rua. As pessoas vão fugir, elas vão continuar usuárias recorrentes de droga. As pessoas vão fugir e vão continuar tendo seus problemas de saúde. Então, esse problema foi um pouco espalhado pelo centro de São Paulo. O que você tem, então, de situação é que você tem muita gente em situação de rua espalhada pela cidade toda,
mas principalmente onde tem mais gente, principalmente no centro de São Paulo. E isso, obviamente, aumenta a questão de insegurança na cidade. Então você, além de não tratar essas pessoas de uma maneira mais humana, você também causa um problema de segurança para outras pessoas que não são essas pessoas em situação de rua. E aí você teve uma série de abordagens sendo propostas. Então você já teve o governador do estado de São Paulo falando que a questão de fome dessas pessoas deveria ser resolvida com ração. Inclusive uma ração que foi apresentada por esse governador como a solução para a fome dessas pessoas. Nós também tivemos prefeitos e governadores sugerindo que essas pessoas deveriam ser retiradas do centro de São Paulo, deveriam ser levadas para fazendas no interior em que eles seriam tratados e trabalhariam em troca desse tratamento. E se você é obrigado a trabalhar num lugar e não recebe por isso, isso recebe um outro nome que não é tratamento. Ao mesmo tempo que você tem essa discussão do que fazer com essas pessoas, essa discussão sempre envolve uma abordagem violenta. Você tem uma discussão, por exemplo, de internação compulsória. Essas pessoas deveriam ser internadas para serem tratadas. Você também tem um outro lado, uma outra parte, e geralmente de movimentos sociais, e essa outra parte dos movimentos sociais está tentando garantir que pelo menos essas pessoas fiquem vivas. Então o que você tem são movimentos sociais tentando dar comida para essas pessoas. Tem movimentos sociais tentando fazer com que essas pessoas tomem banho, então levando banheiros móveis para que essas pessoas tomem banho. Tem movimentos sociais que levam psicólogos, psiquiatras, médicos para esses locais de alto risco, para tentar ajudar essas pessoas nessa situação da melhor maneira possível. Tem pessoas como nós que defendem que esses moradores em situação de rua precisam de casa, eles precisam de ajuda com comida, eles precisam de um local para dormir, eles precisam de um local para tomar banho, que seja seguro, eles precisam ser tratados como pessoas para que voltem a se sentir pessoas. Um dos expoentes desse movimento de cuidado dessas pessoas é um padre da Igreja Católica conhecido como Padre Júlio Lancelotti. O nome dele é Júlio Lancelotti e ele é conhecido como Padre Júlio Lancelotti. E um vereador da cidade de São Paulo resolveu, a partir de uma denúncia de um certo partido que não é partido, de um certo conjunto de pessoas que não se dizem apolíticos, mas que estão se metendo em política, que esse padre ele deveria ser condenado por um crime que eles descobriram e que deveria ser colocado à voga. E o que é interessante é que esse crime nunca se confirmou e que você tem uma série de documentos mostrando que as evidências que foram levantadas por esses caras são falsas. No começo desse ano tentou-se abrir uma CPI contra o padre e contra o seu movimento. Isso foi extremamente criticado e esse vereador voltou atrás. E agora, no meio do ano, ele volta com essa proposta de lei de multa para as pessoas que derem comida para as pessoas nas ruas. Por que eu falo que muitas vezes a gente pega uma discussão legítima e a gente faz um uso eleitoral dessa discussão? Porque você não pode dar qualquer comida para as pessoas na rua. Você precisa dar uma comida boa para as pessoas na rua. Do mesmo jeito que você que está assistindo, se for fazer uma doação de roupa, você não pode pegar uma roupa podre que está no seu guarda-roupa e achar que você está fazendo bem doando essa roupa para as pessoas. As pessoas precisam de comida boa. As pessoas precisam de roupa boa. As pessoas precisam de um lugar para dormir decente. As pessoas precisam de um travesseiro bom. As pessoas precisam ter dignidade na vida delas. Então, a discussão da qualidade da comida que você está dando para essas pessoas é uma discussão válida. A discussão de que se você deveria organizar esse local de doação de comida é uma discussão válida. O problema é que o Rubinho ele faz isso, o vereador faz isso para perseguir o padre Júlio Lancelotti e tudo aquilo que ele representa. Então ele está fazendo um uso político para a base dele, para a base que acredita
que ao dar comida para a pessoa você está dando esmola. E aí tem um pastor super famoso, amigo do meu amigo Pirula, inclusive, que o Pirula considera ele amigo, que fala isso. Ele fala que a gente deveria ir para esses locais com Cristo no coração para salvá-los. Que quando Cristo fala para a gente se aproximar dos pobres, ele não está falando de dar comida. Ele fala que a esmola é o problema. A esmola coloca a pessoa na situação em que ela está. E é muito interessante a gente olhar para isso e perceber o raciocínio dos caras. Eles não conseguem entender que o que coloca a pessoa ali é o uso de drogas, o que coloca a pessoa ali é a falta de perspectiva, o que coloca a pessoa ali é desigualdade social, o que coloca a pessoa nessa situação não é a comida que deram para ele. Né? Eu não quero trabalhar porque o padre Júlio Lancelotti me dá comida. Então o que a gente está vendo, o que a gente percebe nesse tipo de movimento é uma abordagem muito interessante de culpar o indivíduo, culpar quem está lá na Cracolândia pelo problema que ele vive. Por quê? Porque a hora que eu culpo ele, eu posso esquecer a responsabilidade da gente como sociedade por todas as pessoas que vivem na sociedade. Eu posso justificar o prefeito mandar a polícia tirar as pessoas de determinados locais porque elas estão atrapalhando o desenvolvimento imobiliário daquele local. Então, o que a gente está percebendo, o que a gente está vendo é uma mudança de foco para que a gente não perceba o real problema que a gente tem na cidade de São Paulo. O real problema que a gente tem na cidade de São Paulo é um problema socioeconômico, de falta de desenvolvimento, de falta de emprego, de aumento de desigualdade, de falta de abordagem ruim em relação às drogas, que resulta no surgimento de uma cidade, que é a cidade mais rica do país, na 9ª maior economia do mundo, em que as pessoas moram na rua. E que a grande crítica não é o fato das pessoas morarem na rua. A grande crítica é o fato de alguém estar parando para dar comida para essas pessoas. Então, quando a gente fala, e aí o raciocínio é sempre, não, a gente não pode dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar, não dá para ensinar a pescar quem está com fome. Não dá para ensinar a pescar quem não tem onde morar. Não dá para ensinar a pescar quem não tem perspectiva nenhuma. A primeira coisa que você tem que fazer é devolver um pouco de dignidade para essas pessoas. Então o que a gente precisa é que a gente precisa discutir a sério, como a gente sempre fala aqui no Blá Blá, o problema que leva as pessoas a morarem na rua. Por que tem gente morando na rua? Por que tem gente passando fome? Por que a prefeitura está preocupada em tirar essas pessoas de lá e jogar em outro lugar, ao invés de pegar essas pessoas e resolver o problema delas? Por que a gente quer passar uma lei que pune quem ajuda? O papel da prefeitura é ajudar. Por que a gente quer passar uma lei para punir as pessoas que estão tentando fazer o que a prefeitura não faz? Por que o malvado é sempre a ONG? Existem ONGs. Que ONGs? Do que você está falando? Se existem essas ONGs, por que não vai atrás dessas ONGs? Então, realmente, a gente precisa discutir a sério. Qual é a qualidade da comida que as pessoas estão recebendo? Elas estão recebendo comida estragada? Não pode receber, tem que ter fiscalização. Mas o objetivo nunca é a fiscalização. O objetivo nunca é o bem de quem está na rua. E é isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender qual que é o objetivo por trás dessa lei que está sendo passada. Qual que é o objetivo desse não partido ao apoiar esse tipo de coisa? Por que a gente está falando, por que a gente não está discutindo a sério resolver a questão das pessoas em situação de rua? Beleza? Era isso que a gente tinha para falar hoje. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Estudem, leiam, vejam, vão atrás do que está acontecendo e sempre entendam o contexto, porque isso é importante. Falou, valeu e...